acaso não é a perdição para o iníquo, e o infortúnio para os que praticam a maldade? 4. Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? 5. Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano? 6. Pese-me Deus em balanças, e aí que conhecerá a minha integridade. 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha? 8. Então, semeie eu, e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo? 9. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo? 10. Então, moo a minha mulher para outro, e outro se encurvem sobre ela? 11. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes. 12. Pois seria fogo que consome até a destruição, desarraigaria toda a minha renda. 13. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo? 14. Então, que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? 15. Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? 16. Se retive o que os pobres desejavam ou fiz desfalecer os olhos da viúva? 17. Ou, se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou? 18. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe foi o guia da viúva. 19. Se alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado, por não ter coberta. 20. Se os seus ombros não me abençoaram, se ele não se atentava com a lã dos meus cordeiros. 21. Se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta. 22. Então, caia uma plata do meu ombro, e seja arrancado o meu braço da articulação. 23. Porque o castigo de Deus seria para mim uma sombra, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. 24. Se no ouro pus a minha esperança ou disse a ouro fino, em ti confio. 25. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. 26. Se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, que caminhava esplendente. 27. E o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão. 28. Também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu a Deus lá de cima. 29. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio e resultei quando uma lua atingiu 30, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. 31. Se a gente da minha tenda não disse, ah, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? 32. O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. 33. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. 34. Porque eu temia grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. 35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. 36. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atá-la-ia sobre mim como coroa. 37. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria ele. 38. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem. 39. Se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente e causei a morte aos seus donos. 40. Por trigo me produza cardos, e por cevada, joio. Fim das palavras de Jó. Jó 32, 1. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. 2. Então, se acendeu a ira de Enil, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. 3. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. 4. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. 5. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. 6. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos, arreceei-me de vos declarar a minha opinião. 7. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. 8. Na
houve que refutasse a Jó, nem que respondesse as suas razões. 13. Não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo, e não o homem. 14. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe torquirei com as vossas palavras. 15. Jó, os três estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. 16. Acaso, devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem. 17. Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião. 18. Porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. 19. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. 20. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me, abrirei os lábios e responderei. 21. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem. 22. Porque não sei lisonjear, em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Jó 33, 1. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. 2. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. 3. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. 5. Se podes, contesta-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. 6. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. 7. Por isso, não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. 8. Na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. 9. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. 10. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. 11. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. 12. Nisto não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. 13. Porque contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos. 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. 15. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. 16. Então, lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. 17. Para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. 18. Para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. 19. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. 20. De modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma, a comida apetecível. 21. A sua carne, que se via, agora desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora se descobrem. 22. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida, aos portadores da morte. 23. Se com ele houver o anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém. 24. Então, Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. 25. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. 26. Deveras orará a Deus, que lhe será propício, ele, com júbilo, verá a face de Deus, e este lhe restituirá sua justiça. 27. Cantará diante dos homens e dirá, pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia. 28. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. 29. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem. 30. Para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. 31. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. 32. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. 33. Se não, escuta-me, cala-te, e ensina-te a sabedoria. Jó 34, 1. Disse mais Emil. 2. Ouvi, ó sábios, as minhas razões, vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim.
haja pecado em mim. 7. Que homem é como Jó, que bebe a zombaria como água. 8. Que anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com homens perversos. 9. Pois disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. 10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça. 11. Pois retribui ao homem segundo as suas obras e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. 12. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem